os acontecimentos dessa situação aqui podem estar diretamente relacionados com os eventos descritos em Apocalipse, que falam de uma falsa paz e de repentina destruição. Além disso, eu quero fazer uma abordagem sobre esses grupos que estão na Síria, para você entender isso de forma definitiva, né? E saber o que está acontecendo de fato. Porque, infelizmente, a forma como o conteúdo é passado atualmente, você tem 3 formas, basicamente. A visão dos globalistas, que é a visão da mídia mainstream, tá? Globo, CNN, BBC, etc. New York Times, tudo, UOL, toda essa parafernália midiática, né, que passa uma visão extremamente rasa e não te diz nada. Só uma visão momentânea da situação, que não te explica contexto, não aprofunda. Aí, por outro lado, você vai ter os defensores da Rússia, que vão passar uma visão para você bastante tendenciosa também, porque é a campanha de propaganda, tá? Isso é preciso entender que o termo propaganda, a gente aqui no Ocidente, a gente tem esse termo como se fosse comercial de TV, anúncio do YouTube, mas na língua inglesa tem a palavra propaganda também, tá? Igual, e tem a palavra advertising. Então, quando se fala de anúncio, de comercial de TV, de tudo que é relacionado a marketing, usa-se o termo advertising. E quando se fala em propaganda, está se falando de doutrinação. Então, um Estado, por exemplo, a Coreia do Norte, quando controla a mídia e faz toda aquela lavagem cerebral no povo norte-coreano, centralizada absolutamente na mão do Estado, você está falando de propaganda. O que a União Soviética fazia era propaganda. O que a Alemanha nazista fazia era propaganda. É doutrinação ideológica, tá? Isso é propaganda. A gente tem isso no Ocidente também, evidentemente, mas de uma forma mais sutil. Não é uma forma 100% controlada pelo Estado, como em regimes totalitários, né, abertamente totalitários. A gente tem isso de forma de forma mais disfarçada por meio dos monopólios, né, midiáticos e controles, enfim, controles de instituições, né, como a gente sabe. Mas não é uma coisa assim tão descarada, porém existe também essa propaganda, tá? Então, o que a mídia faz é propaganda, o que os defensores da Rússia fazem é propaganda, e o que outros vão fazer também, né, como pró-Ocidente, pessoas que fazem contra-informação em relação à versão dos defensores da Rússia, também estão fazendo propaganda, tá? Claro, é interessante você ver todas as análises, mas sempre haverá uma pequena tendência sutil para algum dos lados, né? Todos eles vão dizer algumas verdades e vão esconder algumas coisas, omitir algumas coisas ou mentir em algumas coisas. Tá, então, isso é importante a gente ter em mente. Voltando aqui. Bom, primeiramente eu vou fazer uma introdução sobre a questão do Apocalipse, né? A gente sabe que quem financiou o HTS, o grupo dos rebeldes sírios, foi a Turquia, tá? Guardem essa informação. Do outro lado aqui, a gente tem os curdos, tá? O povo curdo, ele se espalha para além das fronteiras sírias. Ele pega uma parte da Turquia, e o maior medo da Turquia, do Erdogan, do ditador, presidente no caso, né, mas é um regime, não é ditatorial, mas não é também exatamente da forma democrática ocidental que a gente tem dentro da Turquia, apesar da Turquia ter feito muitas concessões para se tornar aliada da OTAN, né? Se tornar aliada não, parte da OTAN. Então, o Erdogan sempre sinalizou muito a aproximação com a União Europeia e sempre sofreu muita resistência também por parte da União Europeia para entrar lá. Mas é preciso entender uma coisa, tá? A Turquia, esse pedaço de terra aqui, tem
de certa forma, medo dos curdos, porque os curdos têm uma parte da população que habita a Turquia. A população turca é de 99,8% composta por muçulmanos, tá? 99,8% composta de muçulmanos, e, evidentemente, a maioria é totalmente contra Israel. Tá? Há uma pressão quando há, por exemplo, a guerra contra o Hamas, contra o Hezbollah, situações em Gaza. Há uma pressão por parte da população dentro da Turquia, com protestos, pressionando o governo para que se manifeste contrário a Israel. Tá? Inclusive, nós tivemos, deixa eu ver se eu consigo localizar uma informação, mas agora, dia 14 de novembro, tá? Ou seja, menos de um mês, o Erdogan anunciou publicamente, isso está nas notícias, tá? Que ele estava cortando relações com Israel. Ok? E quando a gente tem lá em Apocalipse a profecia sobre a falsa paz, ela vai falar basicamente que virá um momento onde as pessoas vão falar de paz e celebrar a paz, e depois virá repentina destruição, conforme a gente tem lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, tá? Verso 3. Verso 2 primeiro e verso 3, né? Para a gente saber que está falando do fim dos tempos. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão da noite. Esse dia do Senhor é o retorno de Cristo, relacionado ao fim dos tempos, de fato, tá? Então, esse termo aqui evidencia que está falando de fim dos tempos. Pois que, quando disseram a paz e segurança, ou quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores do parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. E fala assim: mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. A gente está falando, então, de uma falsa paz e de repentina destruição. E o contexto todo, ele vai apontar o seguinte, agora. Primeiro ponto para a gente entender é quem são esses verdinhos aqui. Depois, quem são os amarelinhos, tá? Para a gente fazer essa conclusão. E lembrando que o Donald Trump está entrando nos Estados Unidos, né, em janeiro, como presidente, e ele é extremamente alinhado com o atual governo de Israel, com Benjamin Netanyahu, né, alinhado política e pessoalmente. Ele é amigo, tá, do Benjamin Netanyahu, é muito próximo. Então ele já avisou, já deu recado ali em Gaza, por exemplo, na faixa de Gaza aqui, que se não soltarem os reféns, eles vão enfrentar um inferno na terra, basicamente, né? Os reféns israelenses que ainda estão na mão do que sobrou do Hamas. Tá? E ele vem entrando com muitas falas relativas à paz. Sobre a Síria, ele se manifestou dizendo que ele não tem nada a ver, os Estados Unidos não tem nada a ver com a Síria e não quer se meter nisso. Bom, o governo sírio do Bashar al-Assad, ele estava lá, né, somente por causa da Rússia. Foi a Rússia que manteve Bashar al-Assad no poder. Essa guerra civil já vem há muito tempo. O Bashar al-Assad, ele é muçulmano como religião, e lá é muito importante porque a religião está associada ao Estado, tá? Aqui não interessa muito se o presidente, numa democracia ocidental, não faz tanta diferença qual a religião do líder, né? Vou dar um exemplo, a própria Ucrânia, que é liderada pelo Zelensky, que é judeu, mas o país é majoritariamente cristão ortodoxo. Isso é bastante comum no Ocidente. Lá no Oriente, entretanto, especialmente no Oriente Médio, a religião está associada ao Estado. Então, no caso, ele é do islamismo, né? Evidentemente, só que ele é de uma linha chamada alauítas, tá? E na Síria, esse grupo dos alauítas, grupo étnico religioso, tá? Então, uma etnia e também uma religião, uma linha do Islã. Então, eles constituem apenas cerca de 15% da população, tá? Cerca de 3 milhões de pessoas, e eles dominam as estruturas políticas, ou melhor, dominavam, né? Agora eles caíram. Então, é uma minoria étnico-religiosa
15%, portanto, e que domina as estruturas políticas, vinha dominando as estruturas políticas durante o governo do Assad. Perfeito? Quando houve aquela insurgência dos grupos rebeldes na Síria, e que os Estados Unidos apoiou, inclusive parte desses dissidentes, existem algumas facções, né? Você tem o HTS, você tem grupos que querem democracia na Síria, mas o mais forte é o HTS, não há dúvida. E o HTS é o que acabou realmente assumindo o poder, está assumindo o poder dessa parte aqui. Essa parte principal, que é a parte que vai fazer a fronteira com Israel, que tem acesso ao mar Mediterrâneo, aqui, tá? E esse grupo especificamente, ele é liderado por um cara que foi da Al-Qaeda, tá? Lembrando, Al-Qaeda, beleza, eu tinha botado na ordem aqui, mas eu já saí totalmente da ordem que eu tinha preparado. A Al-Qaeda, que significa a base ou o alicerce, é uma organização e grupo terrorista fundamentalista islâmico que tem sua atuação principalmente baseada em terrorismo, né? Enfim, é o grupo fundado pelo Osama Bin Laden. Tá? Ele foi muito fortalecido pelos Estados Unidos na época, mas a gente não fala assim por que ele foi fortalecido pelos Estados Unidos. Tá? Ele foi fortalecido porque eles queriam expulsar os soviéticos do Afeganistão. Então os soviéticos se meteram lá no Afeganistão e aí sempre havia essa guerra de influência, né, entre Estados Unidos e União Soviética. A União Soviética, tá, pessoal, para você não cair em propaganda, a União Soviética não era a Rússia de hoje, tá? Ela era bem maior do que a Rússia. Ela, claro, tinha parte da Rússia, mas ela tinha um território muito mais amplo. A Soviética era um projeto internacionalista, né, que almejava dominar o mundo para o socialismo marxista. Havia uma queda de braço para impedir que isso acontecesse. Então, nesse ponto, a gente tem a participação ali da Al-Qaeda. Quer ver, ó, aqui, ó. A princípio, o foco da atuação da Al-Qaeda tinha por objetivo expulsar as tropas russas do território do Afeganistão, na verdade, tropas soviéticas, né? Durante esse período, os Estados Unidos realizavam ajuda financeira à organização para a compra de armas e realização de treinamentos. No entanto, com a Guerra do Golfo e a instalação de bases militares estadunidenses na Península Arábica, sede dos principais santuários do Islã, Bin Laden iniciou uma campanha contra os Estados Unidos. Tá? Então aí começou toda a treta que a gente sabe levou às guerras do Golfo, levou depois a diversos atentados, levou à situação do 11 de setembro, que a culpa recaiu sobre a Al-Qaeda, né? Se foi a Al-Qaeda ou não, aí já há muita controvérsia quanto a isso, eu não vou entrar nesse mérito que não é o assunto de hoje. Mas o fato é que os rebeldes na Síria, tá? O Hayat Tahrir al-Saman, que é o HTS, que o pessoal fala, também conhecido como Organização para a Libertação do Levante. Então, se você pesquisar aqui o que é esse termo Levante, associado ao Islã, evidentemente, tá? Ele está associado ao califado, a uma estrutura de poder relacionada ao Islã, né, da qual a maior parte dos seus defensores almeja não apenas a jihad, né, uma organização, utiliza da jihad, que é a guerra santa islâmica, né, guerra religiosa, e também envolve lei Sharia, por exemplo, o ISIS, né, Estado Islâmico do Iraque e do Levante. Tá? O tal do ISIS se chama dessa forma, né, que governa algumas partes controla ainda algumas partes da Síria ali. Bom, o HTS foi fundado por Abu Mohammed al-Jolani, que é esse cara aqui, que agora está aparecendo tudo quanto é notícias, né? Já está dando entrevista para a CNN, já está sendo considerado o novo líder da Síria, né? Novo presidente. Provavelmente vai ser um governo provisório ali até ele assumir. Mas, basicamente, então ele foi da Al-Qaeda, tá? Para começo de conversa, né? Comandante militar e combatente da Al-Qaeda contra os Estados Unidos no Iraque. Então ele combateu contra o Ocidente, contra os Estados Unidos no Iraque, tá? Na guerra do Iraque. Criou o grupo Jabhat al-Nusra,
na verdade, filiado sírio da Al-Qaeda, e operou o grupo até uma ruptura pública em 2016 devido a diferenças ideológicas e oposição ao Estado Islâmico, formando o HTS, grupo que lidera até hoje. Então ele tem um discurso que aparentemente é mais moderado, né? E todos os especialistas na guerra estão dizendo o quê? Que eles vão ter que fazer essa transição de regime agora, então não há muito com que se preocupar quanto à invasão de Israel, tá? Num primeiro momento, eles vão ter que estabilizar o regime, porque eles estão aqui na parte verde, na nova configuração da Síria, tá? Não tem mais governo Bashar al-Assad, acabou. Os russos foram expulsos também, né? Estão deixando a Síria já junto com o governo Bashar al-Assad. Tem um detalhe também que esse grupo aqui, ele é contra o Hezbollah do Líbano, tá? Ele é contra o Hezbollah, porque na guerra civil, quando Bashar al-Assad retomou o poder, ele quase chegou a perder o poder na outra guerra, né, que aconteceu, na guerra anterior, né, na tentativa anterior de derrubar a sua ditadura, mas ele foi ajudado pela Rússia e pelo Hezbollah. Tá? Então, esse povo aqui do HTS não se dá com o Hezbollah, apesar de ambos serem muçulmanos. O Hezbollah é radical, o chamado Exército de Deus, Exército de Alá, né, na verdade, e você tem o HTS, ele é uma organização que se diz, teoricamente, mais moderada, mas não é tão moderada assim, tá? Quando você vai ver, assim, pode ser que isso seja só um discurso. E esse discurso de moderação, perceba, aliado à necessidade deles de primeiro estabelecerem um regime, lembrando que eles foram apoiados pela Turquia, tá? Pode criar o cenário ideal para a chamada falsa paz. Percebe? Porque depois da falsa paz virá a repentina destruição. Lembrando que o povo turco faz muita pressão sobre o governo turco, pressão anti-Israel, de fato. A gente sabe que as batalhas finais, né, elas virão do norte. Então, no norte extremo de Israel, você vai chegar, se você subir, em Moscou, exatamente na mesma linha, tá? Se pegar Jerusalém e for subindo, você vai chegar em Moscou, basicamente. Aí também a Turquia, né? Evidentemente. Você passa pela Turquia e você vai até a Rússia. Lembrando que Moscou hoje é aliada do Irã. Então surgiu esse novo eixo aí, né? Envolvendo a Coreia do Norte, mas envolvendo também principalmente o Irã. Tá? Aqui está a Síria, nessa linha aqui, do lado da Síria tem o Iraque, e aqui é o Irã, tá? Geograficamente. A batalha final, que é aquela que envolve Gog e Magog, por isso que é mais provável a Rússia estar envolvida, ela vem do norte, né? E vem repentina destruição. Só que para chegar, vai passar pelo território turco. Tá? Então vem do norte. A Turquia tem uma população, não um governo especificamente, mas a população é abertamente anti-Israel, formada por 99,8% de muçulmanos. Não que todos eles queiram a guerra ou a destruição de Israel, mas existem grupos radicais que sempre estão envolvidos com movimentos políticos, né, para tentar levar o país a um endurecimento daquilo que eles consideram a jihad, né, a chamada Guerra Santa dos Islãs, dos muçulmanos, do Islã, guerra religiosa. E aqui a gente tem esse grupo agora que toma o poder, fazendo fronteira direta com Israel, totalmente financiado pela Turquia. Então perceba como abre uma margem para, primeiramente, um cenário de falsa paz, que é o tempo que eles vão precisar para estabelecer o seu governo, ganhar a confiança da população, a confiança internacional, mais ou menos como o Talibã fez lá quando colapsou a ação norte-americana no Afeganistão, e eles foram embora e o Talibã assumiu o poder, pegou um monte de arma lá norte-americana, e primeiro eles disseram que não iam ser radicais e tal, né? Até hoje eles têm que fazer essa diplomacia, no caso, de se dizerem não tão radicais assim, mas eles foram ficando gradativamente mais radicais do que eles disseram que iam ser no começo. E esse é um processo que ainda está em andamento. Mas o Afeganistão para a gente aqui não interessa tanto, tá? Só um exemplo. Agora, esse grupo específico aqui dos rebeldes sírios, sim, acabaram formando uma coligação rebelde, né? Nem todos são radicais, tá? Mas a maioria ali
assim, tá na mesma linha, tá? São religiosos liderados por um cara que veio da Al-Qaeda, né? Aqui está escrito o seguinte: apesar do esforço do líder para distanciar o HTS da Al-Qaeda e do Estado Islâmico, os Estados Unidos e outros países ocidentais designaram-no como uma organização terrorista em 2018, além de aplicar uma dívida de 10 milhões de dólares. Tá? Há também ainda um outro grupo, que é o Exército Nacional Sírio, SNA, que incorporou dezenas de grupos rebeldes com diversas ideologias que recebem financiamento de armas da Turquia. Então houve essa coligação, eles se juntaram com o objetivo de derrubar o regime de Assad e estabelecer um Estado Islâmico governado pela lei Sharia. Então, perfeito, né? Acho que já deu para entender